do versículo 1 ao versículo 8. Apocalipse 21. Coloca na versão revista atualizada, por favor. Exatamente. Apocalipse 21, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Para aí, por favor. Depois nós vamos ler o versículo 8. Querido, essa primeira parte de Apocalipse 21 é uma palavra tremenda, é uma promessa maravilhosa de encher o nosso coração. Imagina, Deus vem anunciando o quê? Renovação, primeiramente o quê? Da terra e dos céus. Nova terra e novos céus. Olha, que coisa maravilhosa. Nós vamos poder ver e viver numa nova terra com novos céus. Uma terra purificada, uma terra sem essa contaminação, uma terra onde há realmente justiça. Meu Deus, que coisa maravilhosa. É uma promessa fabulosa, tremenda. Vamos lá no versículo 1. Volta lá para mim no versículo 1. E aí, o mar já não existe mais. Então, vou falar com você. Se você ainda quer usufruir um pouquinho do mar, né? Se você ainda quer ter um passeiozinho, vá agora, né? Porque depois não terá, né? Então, nós temos que aproveitar o que ainda temos agora, mas também saber que tem novas coisas vindo por aí. Meu irmão, você imaginou isso? Tem novas coisas vindo por aí. Deus está preparando coisa nova. Mas eu vou dizer para você uma coisa, não é uma coisa nova mais ou menos. Você imaginou toda essa terra que está tão afetada hoje, né, pela corrupção, pela injustiça, pelo pecado, pela maldade, por tantas coisas terríveis, ela ser transformada numa terra nova. Você poder estar num ambiente novo, renovado. Só que aí, olha o capítulo 2, o versículo 2. Vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. O tabernáculo de Deus. E olha, a nova Jerusalém
nada mais é do que a igreja. Você precisa entender isso. Tem muita gente imaginando que a Nova Jerusalém é uma cidade literal, né? Onde tem rua de ouro, e tem muita gente imaginando que vai viver na rua de ouro e vai andar na cidade que tem 12 portas, e tem muita gente vislumbrada. Ó, chegou o pastor Daniel, glória a Deus. Saiu do engarrafamento. Meu irmão, tem muita gente imaginando uma cidade literal. Depois, no mesmo texto de Apocalipse, você vai ver que, né, no versículo 9, você vai ver que ele fala, ele dá a revelação de que a Nova Jerusalém é a igreja, né? Então, você precisa entender isso. A Nova Jerusalém é a habitação de Deus, é onde Deus vai estar presente. É onde Deus vai se fazer próximo, vai estar junto de nós. Meu irmão, e é algo tremendo, é algo precioso. Porque tem muita gente achando que vai ter uma mansão na Nova Jerusalém. Meu irmão, você é a morada. Fala com o irmão que está do seu lado, olha. Você é a morada. É você que é a morada. Se você se adornar totalmente dos valores de Deus, você vai ser uma grande morada para Deus. Porque Deus vai habitar conosco. Olha, versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha, depois que ele fala da Nova Jerusalém, ele então ouve uma voz anunciando: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, não existe coisa mais tremenda, mais maravilhosa do que você entender que Deus vai estar conosco. O próprio Deus vai estar conosco, pessoalmente, se envolvendo no relacionamento conosco. Pensou que coisa maravilhosa? A eternidade na presença. A eternidade desfrutando da comunhão com Deus. Deus ali no nosso meio, se manifestando, compartilhando, ensinando, abraçando, ministrando ao nosso coração. Imaginou que coisa maravilhosa? Olha, quando Jesus veio ao mundo, a presença de Jesus com as pessoas era algo tão impactante. Ele parava para ensinar as pessoas, era algo tão forte, que um certo soldado, né, uma equipe de soldados foi enviada para prender Jesus. E olha, imagine você, um soldado com uma tarefa, você vai prender aquele homem. O soldado, ele é treinado para cumprir ordens. Aí ele chega para prender Jesus, e ele começa a ouvir o que Jesus está dizendo. E ele vai ficando impactado com o que Jesus está dizendo. Ele vai ficando comovido com o que Jesus estava falando. Ele vai ficando tocado pelas palavras de Jesus. De repente ele vai embora, não consegue prender Jesus. Aí ele chega para o superior dele, o superior que tinha mandado ele ir lá prender Jesus. E aí o superior dele fala: e aí, cadê o homem? Mandou eu sair lá prender o homem. Olha, nunca ninguém falou como ele. Irmão, você imaginou isso? Você já imaginou isso? Que coisa mais tremenda.
Agora você imagina a oportunidade de passar a eternidade na presença, ouvindo as palavras do nosso Deus, ouvindo os ensinos do nosso Deus, recebendo a ministração de vida do nosso Deus. Irmão, vou dizer para você uma coisa. É o melhor que você pode viver em toda a sua vida. Nada pode ser tão bom. Nada pode ser tão bom. Eu sempre falo para Deus, quando eu vou orar no meu devocional, sempre falo para Deus a seguinte expressão: Deus, é tão bom para mim estar na tua presença. É melhor do que tirar férias, melhor do que ganhar presente, melhor do que todos esses prazeres naturais da vida. Um momento na presença de Deus, se você entende e se você sabe usufruir da presença, o seu devocional é o lugar mais gostoso do mundo. Quando Jesus fala, ó, entra no teu quarto, né, e fecha a porta, e em secreto fala ao Pai. Irmão, você não tem noção de que privilégio que é o lugar secreto. Que coisa preciosa é o lugar secreto. Tem muita gente que acha que devocional é você chegar, ajoelhar e falar. É? Por mais que você tenha o que falar. E a gente tem. Né? A gente sempre tem o que falar. Mas você usufrui a presença. A presença. Só que aqui ele está dizendo que a presença vai estar sempre. Ele está falando de habitação. Olha aqui. Deus habitará com eles. Pensou que coisa maravilhosa? Hã? É constante. Não é de vez em quando, não é, né, num momento, no devocional, não, é constante. E vai ser para sempre, querido. Olha, eu vou dizer para você uma coisa muito importante. Tem muita gente iludido com os prazeres dessa vida natural. E não que os prazeres dessa vida não sejam bons ou que, né, proporcionem algum benefício, proporciona. Acabei de falar para você sobre praia, né? Delicioso você chegar na praia, ficar ali escutando aquele marzão. Não é delicioso? Hã? É, ué, claro que é delicioso. Você chegar lá, dar um mergulho no mar, né? Dar aquela mergulhada lá, nada um pouco lá para dentro, volta. É bom? Delicioso. Mas eu preciso te falar uma coisa. Não se iluda com isso. Porque esse prazer é momentâneo, é passageiro, é limitado, é um prazer superficial. Você pode viver um prazer muito maior, muito mais duradouro, muito mais intenso. É o prazer da presença. É um prazer que nenhumas férias que você tirar vai substituir. Ah, você fala, não, porque o meu sonho é conhecer. Fala aí um lugar maravilhoso. Ah?
conhecer a neve, né? A neve está fácil, você pode ir na Argentina. Né? É um passeio barato. Mas, algum outro lugar, assim, nas Maldivas, o que mais? Hã? Israel, Bariloche. Tem Bariloche também? A Argentina tá lá. Tá vendo? Hã? Como? Caribe. Meu irmão, talvez o seu sonho seja fazer um passeio magnífico, né? Eu já tenho fama de ter um abraço de urso, né? Lá na neve, então, você é urso polar, né? Imagina que beleza. Meu irmão, mas eu posso testificar para você, dentro da sua casa, no seu quarto, você pode vivenciar um prazer que supera inimaginavelmente qualquer passeio desse que você imaginou em fazer. No seu quarto. Fecha a porta. E em secreto, desfruta da presença. Meu irmão, tudo que você precisa está na presença. Tudo que você precisa. Você precisa de renovação? Tem na presença. Você precisa de força? Tem na presença. Você precisa de alegria? Tem na presença. Você precisa de milagre? Tem na presença. Você precisa de suprimento? Tem na presença. Irmão, nós temos acesso a um local superior a todas as outras coisas dessa vida. Mas muitas vezes nós negociamos. Ao invés de você ir buscar na presença, você busca no seu esforço, você busca na sua capacidade, você busca nos amigos, você busca nas belezas naturais, você busca em prazeres superficiais, e você deixa de viver a presença. E Deus está chamando você. Vem para a presença. Vive na minha presença. Anda na minha presença. Trabalha na minha presença. Dirija na minha presença. Aprenda a usufruir da presença. Querido, isso é algo incalculável. E eu estou dizendo isso para você porque muitas vezes as pessoas elas ficam presas num processo religioso. Elas vêm no culto, elas participam da liturgia, elas participam dos processos e tudo, mas não usufruem da presença. Se você não aprende a gastar tempo com Deus, com certeza você está perdendo tempo. Meu irmão, gastar tempo com Deus é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor coisa que você pode fazer. Porque a presença supre, a presença sustenta, a presença anima, a presença cura, a presença ativa a vida sobrenatural de Deus em nós. E Ele está dizendo, olha, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus. Deus mesmo estará com eles. Meu Deus.
coisa maravilhosa. E eu vou dizer para você uma coisa. Não para aí. Olha bem, o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Você pensou que notícia fantástica é essa? Hã? Você viver. Olha, hoje eu estou aqui com o meu joelho, está dolorido, eu estou custando até descer, né? Está desafiador hoje, né? Mas pensa bem, você viver o resto da vida sem dor, sem lágrima, sem pranto, sem luto. Você imaginou isso? Hã? Sem aflição, sem preocupação. Já imaginou você acordar e não ter dor? Senhor da glória. Meu irmão, depois dos 50 eu vou falar com você. É milagre mesmo. Né? Se não ter dor, não ter preocupação, você não ter desespero, não ter aflição. Olha, Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? As primeiras coisas passaram. Meu irmão, nós estamos ainda nas primeiras coisas. Só que nós estamos já mirando para o segundo tempo. Nós estamos no primeiro tempo. Aí a peleja está grande. Nós estamos tomando uma goleada enorme. O trem está feio para o nosso lado, né? Dor, pranto. Esses dias eu estava até falando com o André. Eu falei assim, amor, nós temos que preparar, porque na nossa família o que tem de 70 mais... a nossa família, a minha é dela. A nossa, nós fizemos lá uma conta lá, e eu falei com ela, falei assim, olha, nós temos que preparar, porque daqui a pouco vai começar a pipocar velório. O Senhor da glória. 70 a mais está pipocando na minha família. É muito, tá? É muito. Meu irmão, eu vou falar com você. Já pensou você viver isso aqui, olha? Não haverá luto. Oh, glória! Você pensou coisa boa, né? Você saber, ó, estou aqui com você e aqui nós não vamos sair nunca mais. Maravilha, meu irmão, nós vamos ficar juntos ali. Não vai ter luto, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter pranto. Coisa boa, não é? Pensou você sabendo, fala assim, ó, essa pessoa que está do meu lado aqui, ela vai ficar para sempre. A Cíntia já ficou pensando assim, não, eu vou poder passar a mão na barbicha do Cláudio para sempre. Coisa boa, hein? Maravilha! Irmão, que coisa maravilhosa. Não ter mais sofrimento, porque as primeiras coisas passaram. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Viver esse primeiro tempo é desafiador. É desafiador. Porque cada hora você tem que lidar com um enfrentamento de uma dor, de um sofrimento, de um acontecimento inesperado. Do nada, de repente, você estraga o carro, do nada você machuca, né? Do nada você sabe que o seu irmão
aconteceu uma situação difícil com o seu irmão, do nada, de repente, acontece, você está ali tendo que lidar com aquilo. O primeiro tempo é difícil, querido. É primeiro tempo, tá? Né? E tudo isso conta também para nós. Olha bem, continua. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Meu irmão, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: tem coisa nova para você. Você está nessa esperança? Você está com essa fé? Olha, tem coisa nova sendo preparada para você. Uma coisa maravilhosa. Olha, eis que faço novas todas as coisas. Renovação geral. Renovação geral. Abundância de vida, abundância de presença, abundância de satisfação. Eis que faço novas todas as coisas. Todas as coisas. Ah, Senhor. Por isso que lá no texto de Apocalipse capítulo 22, fala assim: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Meu irmão, tem muita gente querendo que Jesus não venha, porque ele ainda quer usufruir um pouquinho do primeiro tempo. Meu irmão, o primeiro tempo tem o quê? Tem dor, tem sofrimento, tem aflição, tem angústia, tem prova, e tem gente que não quer que Jesus volte. Não estou entendendo não, pastor Daniel. Meu irmão, não estou te entendendo não, sinceramente, Jesus tem que voltar logo. Porque aí a gente entra no segundo tempo. O segundo tempo é: eis que faço novas todas as coisas. Não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter luto, não vai ter sofrimento. Vai ter presença. Maranata. Vem, Jesus. Esse amém ficou mais ou menos, hein? Eu estou achando que você também está querendo alongar a vinda aí. Vem, Jesus. Esse aí ficou melhorzinho. Querido, olha que coisa tremenda. Faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. É um selo. Ele está dizendo: pode ficar tranquilo, vai se cumprir. Pode ficar confiante, vai se cumprir. Vai passar esse tempo de frustração, vai passar esse tempo de aflição, vai passar esse tempo de angústia, vai passar esse tempo de injustiças, vai passar. Continua, por favor. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Quem que vai beber da fonte da água da vida? Quem tem sede. Irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Como é que está a sua sede? Como que está a sua sede? A sua sede por Ele. Porque aqui ele não está falando de sede de água, né? Até mesmo que
O nosso bebedouro hoje está sem água na rua. E aí, se você está com sede, você está meio enroscado, né? Mas não é dessa sede natural que ele está falando. Ele está falando de sede de Deus. Meu irmão, como é que está a sua sede? Quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Mas se você não tem sede, como é que você vai beber da água? Como é que está a sua sede? Você está insaciável. Oh, Senhor, eu quero mais de Ti, eu quero mais. Oh, eu quero ter mais entendimento, eu quero ter mais comunhão com o Senhor, eu quero me deleitar mais nas palavras que o Senhor tem para anunciar para mim, para a minha vida, para a minha casa, para a minha família. Senhor, eu quero gastar mais tempo para saciar essa sede. Como é que está essa sede? Ou você está assim... Você já viu aquela pessoa que não está com sede e a pessoa fala assim, você tem que beber água. Não sei se você já fez um exame, tem um exame que a gente faz, aí você tem que tomar 200 ml de água a cada não sei quantos minutos, aí, e não pode ir no banheiro, aí por fim você já não está querendo mais água. Aí a pessoa chega e fala, mais 200 ml. Mais 200? É mais 200 ml, toma aí. Parece 2 litros, negócio. Você bebe aquele trem, você vai empurrando, vai descendo assim com a má vontade o negócio. Gente, tem gente com sede de Deus assim, como se tivesse entupido. Má vontade de beber. Você chega com aquela presença tremenda, a pessoa está indiferente. Está chovendo graça de Deus no ambiente, a pessoa... Como se Deus nem estivesse ali. Como se ela não estivesse precisando daquilo. Como se a vida dela já fosse um paraíso construído, arborizado, arquitetado, bem trabalhado. Não tem mais nada para trabalhar, não tem mais nada para ministrar. Está tudo no eixo. A quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Meu irmão, vou te falar uma coisa que faz aumentar a sua sede. É a prática. Quanto mais você pratica, mais você quer receber dessa vida. Porque ela preenche. Quanto mais você pratica os ensinos da palavra, mais você quer receber da palavra. Quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você tem sede dela. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais sede de Deus você tem. Porque é algo sobrenatural. Você ser preenchido por Deus é algo sobrenatural. Se você não experimenta, você não sabe o que é isso. Olha, vou dizer para você uma coisa. Quando você está exercitando, te dá sede, não é assim? É um exercício, querido. Quando eu estou no Capinates, o Capinates é a minha modalidade de exercício. Quando eu estou lá no Capinates, meu querido, quando dá 40 minutos que eu estou no Capinates, eu vou falar com você.
Me dá uma sede, mais uma sede, uma sede, uma sede. Começa até a amargar a boca. Eu vou lá e tomo aquele copão d'água assim. 500 ml. Que delícia, que coisa maravilhosa, que sensação. O exercício. Quando você está no exercício da vida de Deus, quando você está no exercício da prática da palavra, quando você está no exercício, né, de amar o próximo, de perdoar o próximo, vai dando sede de Deus. E eu vou falar com você uma coisa. A maioria dos ensinamentos de Deus são em relação ao nosso próximo. Já imaginou isso? Amar o próximo. Perdoar o próximo. Servir o próximo. Longanimidade com o próximo. Paciência com você mesmo. É? Não, querido. Bom, tem alguns aí que estão precisando. Tem uns aí que estão precisando ter paciência até consigo mesmo, né? Mas paciência é relacionado ao próximo. E mansidão é relacionado ao próximo. Domínio próprio, relacionado ao próximo. Meu irmão, olha bem. Bondade, relacionada ao próximo. Agora, tem muita gente querendo viver sem o próximo. O próximo é a sua oportunidade de praticar os ensinamentos. Imagine como que você vai ser uma pessoa extremamente paciente se não tiver o próximo. Não tem como. Não tem jeito. O próximo é a sua oportunidade de treinar. E herdar o reino, próximo. Meu irmão, e se você vai exercitando, olha, Deus, eu preciso amar fulano, eu preciso perdoar fulano, eu preciso servir fulano, e vai aparecendo próximo, tá? Porque quando você começa a exercitar, Deus fala assim, opa, eu achei um ali que está bom para me ajudar. Vamos lá. Próximo nele. O próximo dele. Toma mais um próximo aí. Respira e receba, né? Meu irmão, e isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque na medida que você vai relacionando com o próximo e você vai exercendo os ensinamentos de Deus, você vai tendo necessidade de Deus. E você fala assim, Deus, esse próximo está me desafiando um pouquinho mais do que eu estou pronto. Me ajuda aí, Deus. Me ajuda, me capacita, me ajuda a ser manso, me ajuda a ser longânimo, me ajuda a ser perseverante, me ajuda a ter fé, me ajuda a ter dedicação, me ajuda. E aí você começa, de repente, você tem mais sede de Deus. A quem tem sede? Vamos lá para o próximo. O próximo. O vencedor herdará estas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. E aqui eu vou dizer para você uma coisa tremenda. Meu irmão, quem vai herdar isso aqui é o vencedor. Pergunta para o irmão que está do seu lado, você é o vencedor? Meu irmão, é o vencedor que vai herdar. Não é quem desanima, não é quem retrocede, não é quem não persevera. Quem vai herdar? O vencedor. Meu irmão, vencer é o nosso desafio. Não herda se você não vencer.
nós vamos ter lá um encontro de vencedores. Lá não tem um encontro de fracassados e derrotados, lá tem um encontro dos vencedores. Eu gostei muito da declaração do pastor Daniel no domingo passado, que ele falou que a derrota não pode nos derrotar. Muito bom isso. A derrota não pode nos derrotar. Meu irmão, por quê? Porque nós temos que permanecer vencedor. E sabe o que é ser mais que vencedor? Porque vencedor é aquele que venceu. O que é ser mais do que alguém que já venceu? É alguém que perdeu, mas continua vencedor. Isso é ser mais que vencedor. Porque vencedor é quem venceu. Então, esse aí já é o vencedor. Mais do que isso, alguém que supera isso, é alguém que perdeu, mas continua vencedor. É alguém que sabe. Olha, eu sei que eu estou na batalha, mas Deus está comigo. Eu sei que Ele não vai me abandonar e por isso eu posso permanecer de pé. Eu sei que eu vou prosseguir porque Ele me sustenta. Eu sei, isso é o pensamento do vencedor. Só que você muitas vezes não venceu. O vencedor. E eu vou dizer para você uma coisa, nós temos muita coisa para vencer para chegar do lado de lá, no segundo tempo. Primeiro, nós temos que vencer o pecado. Irmão, não dá para você passar para o segundo tempo se você não vencer o pecado. A Bíblia fala assim, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde comparecerá o pecador? Tem chance. O justo é salvo com dificuldade, é com peleja, é com luta, é com embates, é com... O pecador não tem salvação, querido, ele está fora. Então, nós temos que assumir a postura de vencedor em relação ao pecado. E eu vou dizer para você uma coisa, meu irmão, você já sabe que tal coisa, tal pecado te derruba, sai fora. Não vai ficar ali pondo na cara para bater, não. Fugir da aparência do mal. Sai fora. Né? Você já sabe que aquela situação ali é uma tentação para você, né? Para que você vai ficar ali se tentando? Para cair? Jesus falou que se a tua mão te faz pecar, corta ela fora. Meu irmão, o que ele está querendo dizer com isso? Ele está falando de mão? Não, ele está falando que se tem alguma coisa na sua vida que faz você pecar, abra mão disso. Ainda que seja o seu celular. Essa aí dói no rim, não dói? Hã? É o seu celular que te faz pecar? Abre mão dele. Volta para aquele Nokiazinho, Motorolazinho antigo. Aquele não faz você pecar, não. Faz? Não, só faz ligação e atende ligação. E faz raiva, né, Claudinho? Claudinho falou que ele faz raiva. Bom, aí nesse caso ainda pode até ser uma tentação, né? Meu irmão, eu não sei o que te faz pecar, mas seja o que for, abre mão. É melhor você entrar na vida eterna sem isso do que ficar com isso e sair e ficar condenado. E eu vou falar com você uma coisa. Hoje, eu acho que o celular é uma das coisas que mais tem derrubado crente.
Infelizmente. Primeiro que é um ladrão de tempo, né? É uma distração. A pessoa fala assim, pastor, eu não tenho tempo para orar. Gasta 2 horas no celular, vendo vídeo, vendo postagem, mandando mensagem, recebendo mensagem, não sei o quê. 2 horas no celular e não tem tempo para fazer oração. Vigia. Você não quer gastar tempo na presença. E aí você muitas vezes se desqualifica para a presença. E segundo, né, primeiro é um ladrão de tempo. É uma distração fortíssima. Fortíssima. Porque antes você se distraía vendo televisão. Aí para isso você tinha que chegar em casa, você tinha, né? Agora, não. Você se distrai em qualquer lugar que você estiver. O celular está na mão, você viaja. E segundo, é um portal do inferno para mandar para você todo tipo de tentação. É. Olha, eu conheci uma senhora casada, tinha 2 filhos, os filhos já adultos. De repente entrou num negócio de amizade, não sei o nome, um grupo de amizade. Aí no grupo de amizade, tá lá no grupo de amizade, aí uma pessoa começou a elogiar essa senhora. A senhora começou a elogiar essa senhora. Você é tão linda, você é tão maravilhosa, você é tão isso, você é tão aquilo. E ela foi se sentindo valorizada, amada, e foi se sentindo notada. E aí começou a gostar da ideia. E de repente separou do marido e foi morar com o galanteador. 2 meses depois ele chutou ela. Ela perdeu a família, perdeu o amante, perdeu a casa, perdeu a provisão, perdeu a honra. Internet. Vigia, querido. Vigia. Eu tenho uma estratégia assim. Quando alguém me manda uma mensagem meio assim, eu chamo a Andréia. Amor, olha essa mensagem aqui. Confere comigo. Confere comigo. Um dia uma moça mandou para mim assim, nunca tinha visto, nem, né, não conheço nem. Gostei muito do seu perfil. É, meu irmão. Qual que é a primeira coisa que eu fiz? Amor, olha aqui essa mensagenzinha da moça aqui. Gostei muito do seu perfil. Vamos conversar no privado? Sei. Não, filho, eu sou casado, né? Não tem nada disso não. Essa conversa aí não é para mim não. Ah, meu irmão. Vigia. Eu vou perder a minha bênção por causa de, né?
investimento do inferno, né? Isso aí vem direto de Satanás, querido. Ó. Direto assim, ó. Vamos criar aqui o portal do inferno. Mensagem chega lá no seu celular. Meu irmão. Né? Se o cara tem um pouquinho de baixa estima e faz, gostei do seu perfil, opa. Olha, não é que ele até passa a mão no rosto, se fala, estou até bem, né? Estou até bem. Que bem, querido. Isso aí se chama engano. Está vindo direto do diabo para você. E aí o vencedor, está aí. Nós temos que vencer essas coisas. Vencer essas tentações, vencer essas propostas malignas, vencer essas coisas do inferno. O vencedor. Nós temos que vencer, meu irmão. Não pode ficar balançado com esses trem, não. É tempo de você ficar atento. Olha para o irmão que está do seu lado e fala com ele. Vigia, vaso. Vigia. Vigia, meu irmão. Olha bem. A Bíblia diz que nós vamos herdar essas coisas. Isso é maravilhoso? Hã? Herdar essas coisas é maravilhoso? Sim ou não? Sim. Maravilhoso. Só que ele fala de alguns que não vão herdar. Olha aqui. Versículo 8. Quanto, porém, aí vem a... Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, irmão, olha bem, os covardes. Parece que desnecessário falar que os covardes não vão herdar o reino dos céus. Não parece desnecessário falar que os covardes não vão herdar? Mas, meu irmão, para você viver a vida do reino, você tem que ter coragem. Você tem que ter coragem primeiro para renunciar. Para fazer a vontade de Deus, você tem que abrir mão do seu governo, você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão de uma vida enganosa, das trevas. Você tem que abrir mão, você tem que ter coragem. Se você for um pouquinho titubear diante da situação, você não vai herdar. Os covardes não vão herdar. Porque tem que ter coragem. Tem que ter coragem para você se posicionar diante da sociedade. Uma sociedade que está propondo todo tipo de promiscuidade. Todo tipo de promiscuidade. Uma sociedade que está propondo uma libertinagem. Uma sociedade que está propondo todo tipo de busca aos prazeres. Você tem que ter coragem, meu irmão, para abrir mão disso, para renunciar a isso, para peitar isso, para se posicionar diante disso na sociedade. Se você for covarde, você não entra, não. Vão ficar de fora os covardes, os incrédulos. E aí vou dizer para você uma coisa. Eu já vi todo tipo de incredulidade. Eu já vi, por exemplo, pessoa dizendo assim: porque o inferno é aqui. É uma declaração de incredulidade. Você não crê que vai haver uma punição futura. Você acha que o sofrimento que você está vivendo é aqui. Então, isso aí já é uma incredulidade, porque a Bíblia fala dessa punição futura. Aí tem outros que falam assim,
É claro que Deus vai salvar todo mundo. Porque Deus é amor. Você já ouviu essa frase? Quantos aqui já ouviu essa frase? Tá aí. Né? Meu irmão, isso é incredulidade. A Bíblia diz que Deus vai salvar os que creem. Então, é uma incredulidade camuflada de uma frase bonita, mas é incredulidade. Os incrédulos não herdarão. Quem mais? Aos abomináveis. Meu irmão, você já viu a lista de abominações na Bíblia? Você já viu? Esse é um tema bom para a gente depois voltar nele especificamente, né? Eu vou falar com você algumas posturas, não vou pegar os textos, que é abominação. Por exemplo, balança enganosa. Você sabia que é abominação? Balança enganosa. O que é isso? Passar o outro para trás. Meu irmão. Balança enganosa. Você ser injusto. É isso, né? É você não ter a atitude correta. Falar com você, meu pai, por exemplo, eu resolvo tudo lá da casa do meu pai, faço compra, recebo salário, tudo que tem que fazer eu que faço. Então, meu pai me dá, por exemplo, meu filho, tem que comprar isso, isso e isso aqui para casa. Ele me dá a listinha e me dá o dinheiro. R$100. Sabe o que eu faço? Para mim não deixar nem um centavo dele comigo, eu ponho o dinheiro dele nesse bolso aqui. Ó. Eu vou comprando, pego o troco, põe no bolso. Pago, pego o troco, põe no bolso. Vou no outro lugar, compro alguma coisa, põe no bolso. No final eu sei que quando eu chegar para entregar ele as mercadorias e o troco, eu vou enfiar a mão nesse bolso aqui, o dinheiro dele está todo aqui. Ó. O que tiver aqui é dele, não é meu. Denilson, mas você está sendo radical demais. Um dinheirinho a mais ali, você está trabalhando para ele, servindo ele. O que tem você gastar umas moedinhas dele lá? Tem. Balança enganosa, é abominação. Eu vou ficar usufruindo de uma coisa que não é minha. Mas eu tenho certeza, meu irmão, se eu chegar para o meu pai e falar assim, meu pai, estou precisando de R$100, você me dá R$100? Ele me dá. Eu não preciso pegar as moedinhas dele. Eu não preciso pegar o troco dele. Mas muita gente não se posiciona nestas pequenas coisas. Lida com essas pequenas coisas com desleixo. É só R$2. Fulano não vai ficar mais pobre por causa disso. Meu irmão, fulano não vai ficar mais pobre por causa disso. Mas você está cometendo abominação. E a Bíblia diz que os abomináveis não herdarão o reino de Deus. Olha o que mais. A Bíblia fala o quê? O caminho do perverso é abominação. Meu irmão, eu vou dizer para você uma coisa. O perverso é aquele que quer prejudicar o outro. É aquele que quer fazer maldade contra o outro. É aquele que quer, de alguma forma, que o outro caia. Isso é perversão. É a intenção de o outro ser prejudicado. E às vezes outras coisas mais, porque às vezes é planejamento, às vezes, né? Outras coisas mais.
Maldade, Irmão, a Bíblia diz que o caminho do perverso é a abominação diante de Deus. Será que você muitas vezes não desejou o mal para o outro, não quis que o outro caísse? Alguém te prejudicou, alguém te fez muito mal. Isso acontece muitas vezes no trabalho, ou isso acontece também com o vizinho. Tem vizinho que te prejudica, te prejudica, te prejudica, te prejudica. Qual que é o desejo que vai brotando no seu coração? A Bíblia fala, abençoai os que vos perseguem. É abençoar que você está brotando no seu coração? Ou, fulano tinha que tomar uma paulada na nuca. Não é não? Hã? Ô, meu irmão, e eu vou falar com você, tem vizinho que ele sabe espizinhar, sabe provocar, sabe cutucar, sabe. E aí você tem que vigiar seu coração. O que está brotando no seu coração? Perversidade ou bondade? Quer ver outra coisa que é abominação? O que lança contenda entre irmãos. Sabe aquele negócio assim, ó, vou falar um negócio com você, fique só entre nós, tá? Fulano de tal está agindo assim, assim, assim. Meu irmão, quando você fala uma coisa para expor seu irmão para o outro, você está pondo esse outro a favor desse outro ou contra o outro? Contra o outro. A Bíblia fala que o que lança contenda entre irmãos é abominação ao Senhor. Está lá em Provérbios que fala assim, 6 coisas Deus aborrece. A 7ª, ele abomina. A 7ª é o quê? Semear contenda entre os irmãos. E olha, a contenda entre os irmãos, ela vem sutil. Ela não vem assim, descaradamente, não. Ela vem sutil. Sutil como? Nessa prosazinha, assim, ó, fulano fez isso comigo, você acredita? Olha, e me prejudicou dessa forma, e agiu assim, assim, assim. Aí, essa pessoa que eu estou falando aqui, ó, ela vai ficar a favor ou contra aquele irmão? Contra o irmão. Semeou contenda. Está semeado. Olha aqui. Você imaginou que isso faz com que a pessoa não herde o reino de Deus? Você imaginou isso? A pessoa está na igreja, está participando dos cultos, tem cargo, tem ministério, e está indo para o inferno. Meu irmão, cuidado com essa conversinha de pé de ouvido. Essa conversinha despretensiosa. Olha, se você não tem o que falar para edificar, não fale. Não se contamine. Não se contamine. Porque você está expondo a sua vida a perder a sua vida eterna. Você quer perder a vida eterna? Não. Então vigia, querido. Olha aqui, ó. Os abomináveis.
Outra coisa que, vou só citar mais essa, né? Que é a abominação. É desvirtuar a verdadeira adoração. Você, lá no livro de Reis, você vai sempre ouvir assim, o pecado de Jeroboão, filho de Nebate. Não é isso? Hã? O pecado de Jeroboão, filho de Nebate, é abominação diante do Senhor. Então, o que ele fez? Ele influenciou as pessoas a adorar outro Deus. E olha, aí você fala, mas isso aí na igreja não tem não, mãe. Meu irmão, nós estamos vivendo um tempo em que deuses estão aparecendo na terra. Deuses. Dinheiro. Deuses. Egoísmo. Deuses. Prazeres. Cuidado, querido. Os deuses estão surgindo na terra. Tem gente aí, olha, se curvando aos prazeres como se curva a Deus. Investindo nos prazeres o que deveria investir em Deus. Tem gente aí se curvando ao dinheiro como sendo Deus. Vive pelo dinheiro. Gasta a maioria do seu tempo, da sua força, da sua energia com o dinheiro. Ah, pastor, então a gente vai parar de trabalhar? Não, querido. Lógico que não. Mas o que você está fazendo com o oculto? O tempo que você tem com Deus, como é que está? Seu tempo de devoção a Deus, de ler a palavra, de orar, de buscar, de pensar em Deus, de meditar na palavra. Deus precisa ser a pessoa com o maior investimento da sua vida. Da sua vida. Não é só do seu dinheiro, da sua vida. É do seu amor, é do seu pensamento, é do seu sentimento, é do seu tempo, é da sua devoção. E aí, os deuses estão se multiplicando aí, querido. Os abomináveis. Engraçado. Nunca vi ninguém pregando sobre os abomináveis. E é um perigo tão grande, porque olha aqui, os abomináveis estão na lista de quem não vai herdar. E tem mais coisas lá na Bíblia sobre que é abominação. Nós precisamos disso, querido, nós precisamos estar atentos. Precisamos estar descobrindo o que pode te levar a perder a vida eterna. Se a tua mão te faz pecar, corta. Agora, se é abominação, se é essa conversa fiada aí, que você muitas vezes chega perto do irmão falando baixo e expondo o outro, irmão, abre mão disso. Vamos continuar aqui. Os abomináveis, os assassinos, os impuros, os feiticeiros, olha, são todas essas, parte dessa lista aqui, muito disso
está ligado a culto. Feitiçaria é o quê? Um culto. A idolatria é um culto. A abominação também faz parte, a incredulidade. Tem muita coisa ligada à adoração a Deus. Como que nós precisamos melhorar o nosso entendimento? Eu quero falar aqui um pouco sobre os mentirosos. Que aqui fala claramente, os mentirosos não herdarão o reino. Eles vão ficar do lado de fora. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós vivemos hoje um mundo em que a mentira está se tornando comum, normal. A pessoa mentir é como se ela não estivesse fazendo nada de errado. E eu vou falar com você uma coisa, a mentira é uma coisa tão agressiva para Deus, que Ele colocou, os mentirosos não herdarão. E olha, deixa eu te falar uma coisa. Jesus falou assim, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmão, se você tem parte com a mentira, você está desvinculando da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Já pensou o que você está rompendo com isso? Quando você adota a mentira? Quando você adota a mentira, você está quebrando a sua comunhão com a verdade. Você está se opondo à verdade. Jesus chega a dizer que o pai da mentira é quem? O diabo. O diabo é o pai da mentira. Meu irmão, entenda uma coisa, a mentira é uma coisa grave. A mentira não é uma brincadeira, ela é uma ofensa grave a Deus. Ele não está falando assim, se for uma mentira grande, se for um mentirosão. Não é? Tem gente que acha assim, não, tal mentira é justificável, né? Tem até a cor, né? A mentira branca. Mentira branca. Já viu essa? Tem a mentira branca e tem a mentira preta. Irmão, mentira é mentira. Mentiroso é mentiroso. Se você mente, você é mentiroso. Não dê lugar à mentira na sua vida, querido. Não dê lugar à mentira na sua vida. Eu já vi muitos casamentos acabarem por causa de mentira. Já vi muitas amizades acabarem por causa de mentira. Quanto mais a vida eterna, que está aqui registrado. Você depois não vai nem poder reclamar com Deus. Fala, Deus, mas era que por causa dessa mentirinha? Vai não, querido. Vai não, o caminho da mentira é muito prejudicial. Ah, mas se eu falar a verdade, eu vou arrumar uma confusão para a minha vida. Olha, não fale a mentira, em qualquer hipótese. Não fale, não dê lugar à mentira. Não é o caminho, não é a base, não é o que você precisa, você pode ter certeza. Não se exponha por causa da mentira. Amém? Ficou difícil aí, Nenê? Tá tranquilo? É? Querido, estou brincando com o Nenego, vocês estão aí. O que o Nenego fez, Jesus?
É mistério, né? Quero que você fique de pé. Você vai agora falar com Deus. Você ouviu essa palavra. Você sabe aquilo que você precisa. Se você precisa se consertar com o Senhor, esse é o momento. Se você precisa se consertar com alguém, faça isso também. Abra o seu coração. Ainda há tempo de você ter uma vida nova. Ainda há tempo de recomeçar. Ainda há tempo de você ter um posicionamento firme, constante. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. O tempo é hoje. É agora. Senhor, nós precisamos de Ti. Não nos deixes ficar enganados com o brilho desta terra, com as coisas deste mundo. Não nos deixes ser seduzidos pelos prazeres. Não nos deixes ser enganados pelos mensageiros de Satanás. Existe uma promessa, Senhor, uma promessa de uma vida abundante e plena na Tua presença. Não permita, Senhor, que nada venha nos enredar. Que nenhum pecado venha nos prender. Que nenhum pensamento estranho venha desencaminhar a nossa fé. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. O Senhor nos dá essa instrução, Pai, para que possamos manter o nosso posicionamento firme. Nada pode ser comparado, Deus, ao que o Senhor tem proposto para nós.
nada, 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 nada pode ser comparado ao que significa viver na tua presença. Há uma promessa de não termos choro, nem luto, nem dor. Porque as primeiras coisas vão passar. Mas para isso nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer. Nós precisamos vencer as tentações. Vencer o mal, vencer o pecado, vencer as trevas. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Tenhamos coragem de assumir esse posicionamento. Tenhamos coragem de fazer essa entrega. Tenhamos coragem, Senhor. Tenhamos coragem, Senhor. Meu Pai. Meu Pai.